Bom dia. Bom, esse é o nosso último encontro do minicurso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, mas, bom, ainda não terminou, então hoje, na aula de hoje, eu vou trazer o assunto do princípio de extremo, como já a gente tinha anunciado anteriormente. E o princípio de extremo é uma técnica para resolver problemas de matemática que é relativamente popular no contexto de Olimpíadas de Matemática, mas ele é muito elementar e muito fácil de usar, só que ele é uma ferramenta bem poderosa para resolver alguns problemas, né? Eu acho que a melhor maneira de entender de que ele se trata por meio de exemplos. E na aula de hoje eu trouxe 3 exemplos diferentes para vocês entenderem como funciona esse princípio. Vou começar com um exemplo, que é esse exemplo que nós temos no quadro, e vou contar um pouquinho o que como é a história desse teorema, né? Eu coloquei aqui do lado um resuminho de por onde ele passou até ele finalmente ser formulado nesse contexto que nós temos aqui, com essa formulação que nós temos aqui. Ele foi um problema proposto inicialmente no ano 1893 por Sylvester, e só que não foi provado, ficou em aberto por muito tempo, até 1944, que foi finalmente demonstrado. Eu acho que também teve, em 1943, o Erdős formulou o problema assim como a gente está vendo ele, e foi mostrado um ano depois por Galay. A demonstração usa esse princípio de extremo que eu vou contar para vocês, né? O princípio de extremo, basicamente, tenta procurar algum elemento do problema envolvido e, tipo, não algum elemento, um grupo de elementos, né? Considerar um conjunto dentro desse contexto, de maneira tal que a gente consiga considerar o máximo elemento desse conjunto ou o mínimo elemento, né? Dependendo do fim do problema, a gente vê qual dos dois é mais adequado e, a partir daí, chegar a alguma conclusão, né? Nesse problema, justamente, a gente vai fazer por absurdo. Então, a gente vai começar supondo que é falso o que a gente quer mostrar. Bom, primeiramente, vamos tentar entender o que ele está dizendo. A gente tem aqui um conjunto finito de pontos no plano, né? Esse conjunto finito vamos chamar de P, né? P é esse conjunto finito de pontos no plano. E esse conjunto tem a seguinte propriedade, como a gente está vendo aqui. Se a gente tem 2 pontos desse conjunto, e considera a reta que passa por esses 2 pontos, necessariamente essa reta deve conter um outro ponto desse conjunto, tá? Toda reta que passa por 2 pontos, na verdade, está passando por 3 pontos. E, bom, com essa propriedade, com essas condições, o teorema diz que todos esses pontos devem estar alinhados. A primeira coisa que a gente faz, eu acho, talvez duvidar um pouquinho e tentar construir algum exemplo onde isso não seja verdade. Isso seria um contra-exemplo. Então, a gente começa, sei lá, tem 2 pontos aqui, traça uma reta que contém esses 2 pontos, mas o teorema está dizendo que uma reta que tem 2 pontos tem 3. Então, a gente tem que ter outros 3 pontos aqui. Bom, se a gente está supondo que esses pontos todos não estão alinhados, então, vamos ter um outro ponto aqui fora dessa reta, né? Supondo que é mentira o que nós queremos provar. Então, a gente vai considerar a reta que contém esse ponto e esse, por exemplo. E a gente sabe que essa reta que contém 2 pontos, na verdade, está contendo 3. Então, eu teria que ter um outro ponto aqui. Só que com isso, a gente vai ter uma outra reta, por exemplo, ou outras retas, e que contendo 2 pontos tem que conter 3, e assim sucessivamente, a gente vê que para poder satisfazer as hipóteses desse teorema, de que toda reta contendo 2 pontos contém 3, a gente vai ter que estar acrescentando sempre um ponto novo, né? E parece que isso nunca acaba. E, justamente, a gente acaba, mais ou menos, tendo quase certeza de que isso deve ser verdade, mas isso não é uma demonstração formal, tá? E o objetivo aqui, agora, para mim, é mostrar para vocês uma demonstração formal desse teorema. Bem, então, eu vou deixar esse desenho aqui só para nós ter uma intuição de por que deve ser verdade, mas isso, lembrem que não é demonstração. Então, vamos, para demonstrar, vamos supor, isso aqui é a demonstração, tá? Demonstração.
vamos começar supondo que eles não estão alinhados. Então, a ideia é, a partir dessa suposição, a gente chegar a alguma contradição, tá? Alinhados. Bem, então, agora eu vou considerar, lembrem que P é o conjunto de pontos do plano, tá aqui, esse é o nome do conjunto, o nome que a gente deu, e vamos considerar agora ele como sendo, eu não vou me preocupar muito com notações formais, até para facilitar o entendimento. Vamos supor que ele é o conjunto das retas que passam por 2 pontos, que na verdade são 3, né, do conjunto P. Não sei se ficou claro aqui quando escrevi 2 entre parênteses 3, né, isso é por causa da hipótese. A hipótese diz que toda reta que passa por 2 pontos, na verdade está passando por 3. Então, esse 3 a gente poderia ignorar, porque a gente já sabe que vai acontecer, mas eu escrevi só para fazer um ênfase na hipótese do teorema. Bem, então, agora eu vou considerar um outro conjunto. Vamos supor, a gente já supõe aqui em cima, que todos eles não estão alinhados, então, por esse motivo, esse conjunto aqui que eu vou considerar agora, vou chamar de S. Agora eu vou usar na notação de conjunto mesmo. Vou considerar o conjunto dos pares ordenados PL, né? Onde tal que P é um ponto do conjunto P, L é uma reta do conjunto de retas, tais que esse ponto P não pertence à reta L, tá? Vamos ver se ficou clara essa definição. Por exemplo, aqui nesse desenho, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Se a gente está supondo que todos os pontos não estão alinhados, então, obviamente, nós temos aqui a existência de uma reta, que contém pelo menos 3 pontos, e necessariamente vai existir um ponto fora dessa reta, né? Isso vai existir nesse conjunto, porque a gente está supondo que eles não estão alinhados. A gente vai chegar depois a uma contradição, mas supondo isso, a gente está garantindo a existência de um fenômeno como esse aqui, tá? Então, nesse caso, esse par ordenado vai ser esse pontinho P e essa reta L, né? Então, esse ponto P não está na reta L, então a gente coloca aqui dentro desse conjunto que estamos chamando de S, tá? Bem, então, como a gente está supondo que esses pontos todos não estão alinhados, necessariamente, esse conjunto S aqui não é o conjunto vazio, tá claro? Por hipótese, a gente está supondo que não estão alinhados, então, claramente, tem que existir um ponto e uma reta, tal que esse ponto não se encontra nessa reta. Bem, então, agora a gente vai fazer uma coisa que é o seguinte, vou considerar agora uma função cujo domínio é esse conjunto S, e ela é uma função nos reais positivos, tá? Tal que F, quando a gente aplica nesse par ordenado de ponto e reta, vai me dar a distância desse ponto a essa reta. Tá? Essa é a função f. Então, ela faz isso. Temos essa reta aqui, que contém pelo menos 3 pontos do conjunto, temos um outro ponto fora, e aqui a gente vai traçar uma perpendicular, e isso vai ser a função f de PL, esse comprimento, né, o comprimento dessa perpendicular. Como a gente está considerando, na verdade, essa função f definida no conjunto S, vai existir um valor mínimo dessa função nesse conjunto, tá? Isso tudo porque, reparem que o conjunto P, de todos os pontos, é um conjunto finito. Logo, o conjunto L, esse aqui, de todas as retas, vai ser um conjunto finito também. Portanto, o conjunto de pares ordenados de ponto e reta também é um conjunto finito. Só que no conjunto S, a gente está considerando apenas os pares ordenados de ponto e reta, para que o ponto não pertence a essa reta. Portanto, a função f, que é a função distância do ponto até a reta, no conjunto S, é estritamente positiva sempre, tá? Então, essa função vai dar sempre valores positivos quando a gente avalia nos elementos do conjunto S.
Então, o que a gente vai fazer agora, o princípio do extremo vai ser usado da seguinte maneira. A gente vai considerar o elemento desse conjunto S que minimiza essa função, tá? Então, vou escrever aqui, seja. Vou chamar de P estrela, L estrela, tá? Então, esse par ordenado pertence ao conjunto S e é o par ordenado que minimiza a função f. Tá? Ou seja, quer dizer o seguinte, se a gente considera f em P estrela, L estrela, ele vai ser menor ou igual que f de PL para todo PL que se encontra em S, tá? Então, f de P estrela, L estrela dá o menor valor possível para essa função. Bem, então, geometricamente falando, isso quer dizer que a gente está escolhendo esse ponto P estrela e essa reta P estrela de maneira tal que essa distância aqui é a menor possível, ou seja, a gente não tem um outro ponto mais próximo, ou não tem a existência de uma outra reta com um outro ponto mais próximo, tá? Isso não existe, a gente está escolhendo a menor distância possível dentre todas essas que a gente vai estar considerando, tá bom? E agora vamos trabalhar com isso. Veja só, né, a existência desse ponto aqui, que minimiza essa função e que faz, né, observe aqui, né, observação, que é f de P estrela, L estrela, importante isso, é estritamente positivo, porque a gente está supondo que não todos os pontos estão alinhados, tá? Ou seja, esse conjunto S é um conjunto não vazio, portanto, isso garante essa existência. E aqui que a gente vai chegar num absurdo, porque, na verdade, esse conjunto, o que a gente quer provar é que, de fato, ele é um conjunto vazio. Mas a gente vai chegar agora a alguma contradição, considerando a existência desse ponto. Bem, então agora vamos fazer um desenho. Tudo vai ser agora com desenho. A gente desenha essa reta, L estrela, em qualquer posição do plano, e aqui temos o ponto P estrela. Tá? E a gente sabe que essa distância que nós temos aqui é a mínima distância possível entre todos os pontos e todas as retas do plano. Distância diferente de zero, né? Porque claramente se a gente considerar um ponto aqui na própria reta é zero, mas enfim, aqui está já construído de maneira tal que a gente está considerando distâncias positivas. Bem, então agora é o seguinte, se L é uma reta que contém dois pontos desse conjunto, ela vai conter três. Então, nessa reta aqui, nós vamos ter necessariamente três pontos do conjunto P de pontos. E como a gente está dividindo, vejam assim que essa perpendicular aqui está dividindo a reta em duas semirretas. Tá? E essa reta deve conter três pontos desse conjunto. Então, necessariamente, em algum dos lados dessa reta, devemos ter dois pontos. Incluindo aqui, né? Podemos ter um ponto aqui. Mas isso não vai fazer diferença. Vocês vão ver que, no final das contas, não vai fazer. Então, necessariamente, a gente vai ter de um lado da reta, sendo que esse ponto poderia estar aqui, tanto faz, vamos ter dois pontos, tá? O terceiro ponto pode estar aqui, pode estar do outro lado, tanto faz. Mas o que é importante, e aqui percebam que, por enquanto, é a única vez que está sendo usado que toda reta que contém dois pontos contém três. Então, aqui, vou chamar esse ponto de P1, vou chamar aqui, P1, e esse ponto de P2, tá? E esse ponto de P3. O P3, a gente não está interessado em onde ele está. A gente está usando o P3 só para saber que a existência dele me garante que a gente vai ter de um lado da reta dois pontos, pelo menos. E agora eu vou fazer o seguinte. Essa reta aqui, a reta que liga P estrela com P2, é uma reta que vamos chamar de L2, e essa reta pertence ao conjunto L, o conjunto L de todas as retas que ligam dois pontos de P, certo? E essa reta aqui, bom, essa reta, deixa eu apagar aqui para escrever de um jeito não torto. Tá, essa reta estamos chamando de L2,
pertence a L. Estou chamando de L2 só para ser coerente com o ponto P2, mas essa anotação é irrelevante. E agora reparem o seguinte, o que está acontecendo aqui. Se a gente traçar a perpendicular do ponto P1 até essa reta L2, a gente vai ter uma distância, e olhando, parece mesmo que essa distância aqui é menor que essa distância. Bem, essa distância aqui, a distância, reparem que a distância de P1 até L2 é menor que a distância do ponto P estrela até o ponto L estrela. Tá? E essa distância, eu falei para vocês me dizerem se acham que realmente é menor, e de fato é menor, porque esse triângulozinho daqui, na verdade, é semelhante a esse triângulo daqui, tá? E a relação de semelhança vai dar que esse segmentinho vai ser necessariamente menor que esse outro segmentinho, tá? E aqui é justamente onde a gente chegou num absurdo, tá? Porque a gente está supondo que a distância de P até L2, desculpa, a distância de P estrela até L estrela é a menor distância possível. Deixa eu ser coerente aqui e chamar aqui função f, né? Porque a gente tinha definido como f mesmo. Então, a gente tinha escolhido o ponto P estrela, L estrela, de maneira tal que ele dava a menor distância possível. E usando que toda reta que contém 2 pontos, na verdade, contém 3, a gente conseguiu construir outro par ordenado de ponto e reta, tal que a distância desse ponto até essa reta é menor que essa daqui. Então, a gente chegou num absurdo porque a gente estava supondo que essa era a menor, tá? Então, se a gente supõe que alguém é a menor, a gente sempre vai achar o outro menor. E a gente tem que ver onde está o erro, então, né? A gente chegou num absurdo, e o erro foi justamente em supor, né, em considerar que esse conjunto S aqui era um conjunto não vazio, tá? De maneira tal que a gente podia dizer um elemento mínimo nele. Então, a conclusão de tudo isso, né, isso aqui, nesse ponto, a gente chegou num absurdo. E a conclusão é que S, o conjunto S, é igual a vazio. Então, deixa eu voltar aqui para fazer um ênfase, né? Aqui, percebam que a gente está trabalhando aqui com um conjunto P, um conjunto finito de pontos no plano, né? Esse conjunto sendo finito vai garantir que o conjunto de retas também é finito, e, portanto, o conjunto desses pares ordenados também é finito, tá? E a gente está considerando agora uma função nesse conjunto, e toda função definida num conjunto finito nos reais, vai ter um elemento que minimiza, né, essa função. Então, a existência desse ponto aqui é fortemente ligada ao fato de que o conjunto P é finito. Que era, na verdade, uma coisa que já a gente tinha visto quando a gente estava trabalhando aqui de maneira... Antes de partir para a demonstração, tentando achar um contra-exemplo, bem, eu estava dizendo que a gente, quando estava tentando trabalhar aqui de maneira intuitiva, antes de fazer a demonstração, a gente viu que a única maneira de entrar em contradição com o teorema, assim, de que ele não valesse, era se a gente teria a possibilidade de sempre estar acrescentando pontos novos, e isso era impossível, porque a gente tem um número finito de pontos nesse conjunto. Então, uma hora a gente tem que parar de acrescentar pontos. Mas, como eu tinha comentado, isso aqui não era uma demonstração, era apenas uma intuição de que isso aí devia ser verdade, e aqui a demonstração formal foi usando esse princípio do extremo. Bom, então, esse é o primeiro probleminha de hoje. Como eu acho que os problemas da aula de hoje têm um pouco mais de aspecto de brincadeiras, né? Eu acho. Esse que eu trouxe tem um pouco disso, e o próximo acho que é mais ainda, né? O próximo que eu vou mostrar para vocês. É esse aqui, tem um tabuleiro, já pensar em tabuleiro já também parece um jogo mesmo, mas enfim, o que a gente tem é um tabuleiro de N por N, tá? Aqui temos N casas, né, N linhas e N colunas,
E aqui no exemplo temos n igual a 4, mas a gente vai estar trabalhando com n qualquer, n maior ou igual a 2, né? Porque n igual a 1 não tem graça, seria só uma casinha. Então, o que a gente vai fazer é, bom, vejam que num tabuleiro de n por n, a gente tem n ao quadrado casas, né? E o que a gente vai fazer é colocar todos os números de 1, 2, 3, até n quadrado, ali nesse tabuleiro, nas casas desse tabuleiro. A gente vai preencher esse tabuleiro com esses números, sem repetições. Então, vão entrar todos os números e não vai ter 2 numa mesma casa. E o que a gente vai querer é mostrar que não existe uma maneira de preencher o tabuleiro seguindo essas regras, tal que a soma de todos os elementos, de todas as linhas, né, e todas as colunas, seja sempre uma potência de 2. Essa vai ser a brincadeira. Então, a gente pode tentar, sei lá, com n igual a 2, ver o que acontece, brincar um pouquinho e ver que não pode. Só que n igual a 2, a gente já tem um número menor de combinações, é mais fácil verificar que não é possível. Mas a gente quer mostrar isso para todo n. Então, se torna uma tarefa difícil se a gente quiser fazer isso manualmente, porque é impossível, sendo que n pode ser qualquer um. Então, o que a gente vai fazer é supor por absurdo que sim, que é possível a gente preencher esse tabuleiro de maneira tal que a soma de todos os elementos de todas as linhas e de todas as colunas seja uma potência de 2, tá? Então, vamos supor isso. Vamos supor, suponha, por absurdo, que é possível preencher o tabuleiro tal que a soma dos elementos de cada linha e cada coluna seja uma potência de 2. Tá? Então, supondo isso, vejam só, vamos escrever agora aqui a soma desses carinhas, né? Quando a gente soma essa linha inteira, vamos supor que é igual a 2 vamos escrever aqui K1, por exemplo, dado que a gente está tendo aqui, lidando com vários parâmetros, né? Vamos supor agora que a soma desses aqui é igual a uma outra potência de 2, tipo 2 elevado a K2, por exemplo. Vamos supor que a soma dessas aqui é igual a 2 elevado a K3 e assim por diante, tá? E vejam só, né? Aqui nós vamos ter n números possíveis, porque o tabuleiro é n por n. Então, vamos ir até 2 na Kn. E se a gente fizer isso também com todas as colunas, vamos ter também n somando, sim, n somas diferentes, ou com repetições, tanto faz. O fato é que se a gente olhar todas as somas possíveis de todas as linhas e todas as colunas, a gente vai estar olhando 2n números, né, porque temos n somas aqui e n somas aqui. Então, a gente vai estar lidando com 2n números. Qualquer um número finito, tá? Porque a gente está trabalhando agora com um n fixo. Isso vale para todo n, mas estamos provando que para um certo n, isso é verdade. Ou seja, é impossível preencher o tabuleiro de maneira tal que a soma de cada linha e cada coluna seja potência de 2. Então, dado que a gente está trabalhando com um número finito de potências de 2, porque representariam as somas de cada linha e cada coluna, a gente pode considerar a menor dessas potências de 2 possíveis. Então, eu vou escrever aqui, vamos chamar de 2 na K, a menor potência de 2, que é soma. Tá, então vamos extrair algumas informações daí, né? Vejam só que se a gente olhar aqui, como 2 na K é soma de alguma linha, a gente vai ter aqui algum número, aqui algum outro número, aqui e aqui. Vamos ter essa linha toda preenchida. E necessariamente a gente deve ter que 2 na K é maior ou igual que a menor soma possível de todas, tá? Vou colocar aqui, reescrever de uma maneira que talvez ajude, reescrever melhor, a soma dos elementos de alguma linha ou coluna. Tá? A gente está considerando aqui todas as possíveis somas de linhas e colunas, supondo que todas são potências de 2 e considerando a menor potência de 2 possível.
tá? Então, vejam assim agora que 2 na K vai ter que ser necessariamente maior ou igual a esse número aqui. 1 mais 2 até N, tá? Isso porque, como eu estava dizendo, aqui a gente tem algum número, aqui a gente tem algum número, todos sem repetição, números de 1 até N quadrado. E agora aqui, a gente tem a menor combinação possível de números que eu posso colocar aqui, são os números de 1 até N. Se a gente coloca algum número, uma soma maior, mas de todas as somas possíveis, essa é a menor. E lembrem que na primeira aula, a gente viu uma fórmula para isso. Isso aí é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Bem, então, chegamos aqui a essa conclusão. E agora vamos tentar extrair uma outra informação. Na verdade, aqui eu vou precisar algumas... Bom, primeiro eu vou extrair outra informação e depois vou falar dois fatos que eu vou usar de divisibilidade, né, teoria de divisibilidade. Essa é a primeira informação que eu vou usar, e agora a segunda é essa daqui. Bom, vamos ver agora qual seria a soma dos elementos dessa linha aqui, por exemplo. A soma dos elementos dessa linha aqui é 2 vamos chamar de K', né? Tanto faz. E a gente sabe que K' é maior ou igual a K, porque a gente escolheu K como sendo a menor potência de 2, tá? E sabendo isso, a gente sabe também que 2 na K divide 2 na K', tá? Esse símbolo aqui, divide, não sei se vocês conhecem, mas isso quer dizer, se eu estou usando A divide B, isso quer dizer, usado, né, para dois números inteiros, que existe um número, vamos chamar de N, que N já foi usado, tá? Vamos chamar de C. Existe um número C inteiro, tal que B é igual a AC, tá? Ou seja, a gente tem que 2 divide 4, porque 2 vezes 2 é 4, 3 divide 27, 3 não divide 28, então, para não dividir, a gente usaria esse símbolo aqui. Então, se a gente tem duas potências de 2, uma sendo menor que a outra, então a menor divide a maior, porque é só multiplicar por 2 até chegar naquela potência, tá? Então, como conclusão disso tudo, a gente vai ter que esse número aqui, 2 na K, divide a soma dessa linha, mas também vai dividir a soma dessa outra linha, porque vai ser uma outra potência de 2 maior, vai dividir a soma dessa própria linha, porque vai ser o próprio 2 na K, e 2 na K divide ele mesmo, e vai dividir a soma dessa outra linha também, tá? Vai dividir a soma das colunas, mas por enquanto eu estou ignorando isso, e ficando só com a soma das linhas. A moral da história é que se esse número divide a soma de todas as linhas, né, a soma dos elementos de todas as linhas, então, necessariamente, ele vai dividir a soma de todos os elementos desse tabuleiro mesmo, tá? Porque se a gente soma a soma das linhas, a gente está somando todos os elementos do tabuleiro. Então, como conclusão daí, a gente vai ter que 2 na K divide a soma de 1 mais 2 até N quadrado, porque seria a soma de todos os elementos do tabuleiro, tá? E vejam só, usando de novo essa fórmula aqui, só que agora para N quadrado, essa soma toda vai ser igual a N quadrado vezes N ao quadrado mais 1 sobre 2. Tá? E essas duas informações juntas são as que a gente vai usar para a gente chegar a alguma contradição, né? A gente quer chegar a algum absurdo, porque nós estamos supondo que sim é possível preencher o tabuleiro com potência tal que a soma de todas as linhas e colunas seja a potência de 2, mas isso, na verdade, não é possível, então a gente vai chegar em algum absurdo em algum momento. E agora eu vou usar aqui, para concluir o que eu quero, vou usar algumas coisas de divisibilidade. Primeiramente, que se A e B vamos supor, a gente está trabalhando aqui só com inteiros positivos, né? Então, com naturais, na verdade. A e B, e vamos usar um outro C, são números naturais.
Vou circular aqui para aparecer mais separado. Bom, se A divide o produto de B com C e o MDC, né, o mínimo divisor comum de A e C é igual a 1, ou seja, se A e C são primos entre si, essas duas coisas vão implicar que A divide B. E agora vamos chegar a algumas conclusões a partir daqui, tá? As propriedades todas vão ser usadas embaixo. Aqui, simplesmente, vou usar o seguinte. Aqui, nós temos que 2 na K é maior ou igual que N quadrado mais N, então, sobre 2, então 2 na K mais 1, se a gente passar esse 2 multiplicando para cá, vai ser maior ou igual a N ao quadrado mais N, tá? Essa é a consequência dessa primeira observação que nós fizemos. Agora vamos olhar para essa segunda observação. Aqui nós temos que 2 na K, estamos usando que 2 na K divide a N ao quadrado vezes N ao quadrado mais 1 sobre 2, tá? E olhem para esses dois números, para o número N quadrado e para o número N quadrado mais 1. Ambos são, eles são números consecutivos, tá? E como eles são consecutivos, necessariamente um deles dois vai ter que ser ímpar, tá? O número ímpar é um número que não tem nenhum divisor 2, nenhum divisor par, ou seja, 2 não divide esse número. Então, a gente pode usar aqui essa segunda propriedade, que diz que se A divide o produto de B com C, e A e C são primos relativos, então A vai dividir B. Então, como um desses dois números vai ser ímpar, 2 na K vai ser primo relativo com um desses dois. Então, a gente vai ter duas possibilidades, né? Duas possibilidades. A gente vai poder cortar 2 na N, no caso de N ser ímpar, e nós vamos ter que 2 na K divide a N quadrado mais 1 sobre 2, ou, no caso de N, no caso de N quadrado mais 1 ser ímpar, nós vamos ter que 2 na K vai dividir a N quadrado sobre 2, tá? Então, uma dessas duas vai ter que ser verdade, dependendo da paridade de N. Agora vamos usar, percebam que aqui eu usei essa segunda propriedade. Agora vou usar a primeira propriedade, que diz que se A divide B, A é menor ou igual a B. Então, essa primeira aqui vai implicar que 2 na K é menor ou igual que N quadrado mais 1 sobre 2. E essa segunda vai implicar que 2 na K é menor ou igual que N quadrado sobre 2, tá? Só que N quadrado mais 1 sobre 2 é maior ou igual que N quadrado sobre 2. Então, isso tudo junto vai implicar que 2 na K, que 2 na K é menor ou igual que N ao quadrado mais 1 sobre 2, porque é o maior dos dois, né? Eu estou dizendo que ou isso aqui acontece, ou isso aqui acontece, um dos dois. Mas, em qualquer caso, esse aqui vai estar acontecendo, porque esse é o maior dos números, N quadrado mais 1 sobre 2. Então, independentemente de se N for par ou N for ímpar, a gente vai poder concluir isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa, passando o 2 multiplicando, a mesma coisa que dizer que 2 na K mais 1 é menor ou igual que N ao quadrado mais 1, tá? E agora vamos juntar essas duas informações que a gente conseguiu mostrar, tá? Essas duas informações dizem que N quadrado mais N é menor ou igual que 2 na K mais 1, que é menor ou igual que N quadrado mais 1. Então, N quadrado mais N necessariamente vai ter que ser menor ou igual que N quadrado mais 1, e isso só é possível se N for igual a 1. De qualquer maneira, a gente está considerando N maior ou igual que 1, porque um tabuleiro de 1 por 1, a gente só colocaria o número 1, então não tem graça.
Então, isso a gente nos leva a um absurdo, né? Porque a gente está supondo inicialmente n maior ou igual a 2. Então, nós temos aqui o absurdo que a gente queria. Bom, então, vamos lá, revisando o problema. A gente queria mostrar que era impossível preencher o tabuleiro de maneira tal que a soma de cada linha e cada coluna seja uma potência de 2. Um tabuleiro de n por n, a partir de n igual a 2. E a gente supõe, por absurdo, a gente supõe que é possível fazer isso. E, sendo assim, aqui é que a gente usa o princípio de extremo, supondo que, se é possível, existe uma potência de 2, que é a mínima soma possível entre as somas de todas as linhas e todas as colunas. E a gente vai trabalhar com essa potência de 2. E dela vamos extrair duas informações. Uma vai ser uma cota inferior dela, usando que a menor soma possível de alguma linha ou alguma coluna é a soma dos números de 1 até n, que são os n menores números desse conjunto. E depois uma outra informação, percebendo que, sendo ela a mínima potência de 2, ela deve dividir todas as outras potências de 2 resultantes de somas de linhas e colunas. Portanto, ela vai dividir a soma de todos esses números desse tabuleiro. E a gente chegou, então, a informações conflitantes, tá? Usando essas duas informações. E, finalmente, um absurdo, então, como consequência. Bom, então, vamos para o próximo. Próximo e último, tá? É um problema também num contexto de geometria mesmo, e vamos usar também o princípio de extremo. Uma observação sobre o princípio de extremo, nos dois exemplos que a gente viu anteriormente, foi que eles foram usados também acompanhados com um absurdo, né? A gente estava supondo que era falsa a tese do problema que a gente queria mostrar e chegava numa contradição. Aqui, nesse último exemplo, a gente não vai fazer assim. Então, aqui nós temos o seguinte, temos um polígono convexo que tem área 1, tá? Vamos escrever aqui, polígono convexo, qualquer. Pronto. É um polígono qualquer, tá? Polígono, ele pode ter 3, 4, 5 lados, 6, 7, qualquer quantidade de lados. Mas se ele é convexo, isso quer dizer que qualquer diagonal desse polígono está contido dentro do polígono, ou seja, a gente não tem um fenômeno como esse aqui, de maneira tal que, se a gente liga esses dois pontos, o polígono tem partes fora desse segmento, tá? Então, aqui é um polígono qualquer, e estamos supondo que ele tem área 1, tá? Não vou escrever, vou deixar esse 1 por enquanto. Não, vou tirar, mas vamos só lembrar dele. E a gente quer mostrar que esse polígono é contido num retângulo de área 2. A gente vai mostrar que é contido num retângulo de área menor ou igual a 2, o que é a mesma coisa, porque se a gente quer exatamente 2, é só abrir um pouquinho mais ele. Mas, enfim. Então, o princípio de extremo vai ser usado para o seguinte: a gente vai considerar todos os diagonais desse polígono, tá? O polígono está fixo, então ele já tem, sei lá, n lados, n é um número finito, então vamos ter um número finito de diagonais também. Aqui temos uma diagonal, bom, aqui temos uma diagonal, aqui temos uma outra diagonal, enfim, vamos considerar todas. E como é um número finito de diagonais, isso aqui também é diagonal, né, isso aqui também. Enfim, vou parar de desenhar todas, porque eu vou querer ficar com a maior diagonal possível. Então, a gente vai olhar esse nosso polígono e vai escolher essa maior diagonal. Vamos supor que essa aqui é a maior diagonal. Olhando, ela está parecendo que é a maior. Então, vamos ficar com essa. E aqui é onde usa o princípio de extremo, né? Escolhemos a maior diagonal. Na hora da gente olhar a maior diagonal, a gente pode ter um empate, né? Mas aí não tem problema, a gente escolhe, se dá empate na maior diagonal, a gente escolhe qualquer uma das duas, ou três, ou quantas estiverem ali sendo a maior. E por essa diagonal, agora a gente vai traçar duas retas paralelas
que vão ser perpendiculares a essa diagonal. Então, aqui temos perpendicular e aqui também perpendicular. Então, temos essas duas retas paralelas, que ambas são perpendiculares à diagonal. Vamos considerá-las. Tá? Bem, e agora a gente vai fazer o seguinte. Vou considerar agora no lado direito dessa diagonal aqui, vou considerar uma reta paralela a essa diagonal. Tá? E vou começar, portanto, aqui temos um retângulo. E eu vou começar a aproximar essa reta aqui do polígono. Tá? Vou considerar primeiramente essa reta sem interseções com o polígono. E a gente vai estar aproximando ela do polígono, cada vez menor, até que ela vai encostar o polígono em algum ponto. Pode ser um ponto, pode ser dois, dependendo se a gente tem um lado do polígono que seja paralelo a essa diagonal de aqui. Mas o que interessa é que em algum momento a gente vai ter essa reta encostando o polígono. E vamos fazer a mesma coisa do lado direito, do lado esquerdo. A gente vai considerar retas, aqui perpendiculares, até que em algum momento essa reta encosta aqui no polígono. Tá bom? Então, temos essa reta aqui. E reparem agora que aqui nós estamos com um retângulo. Tá? E a ideia é mostrar que esse retângulo tem área menor ou igual a 2. E, portanto, está pronto. Uma observação, talvez eu deveria ter feito essa observação antes, é a seguinte. Não existe ponto desse polígono que está fora dessas duas retas, ou seja, que se encontra aqui ou aqui em cima, dessas duas retas paralelas, tá? Isso não existe. Por quê? Porque se existir esse ponto aqui fora, quando a gente considera essa diagonal, né, isso seria um ponto do polígono, essa diagonal vai ser maior que essa diagonal que a gente já considerou. Mas a gente considerou aqui a maior diagonal do polígono, tá? Quando a gente escolheu essa diagonal. E isso vai garantir justamente a existência, a não existência de pontos aqui fora, como esse que eu já tinha hipoteticamente desenhado, e, portanto, garante que o polígono se encontra contido aqui entre essas duas retas paralelas, tá? Com a escolha dessa diagonal. Tá? Isso eu devia ter comentado antes de fazer a construção dessas duas retas paralelas. Tá? Mas, enfim, o que a gente fez foi encaixar esse polígono num retângulo. E agora a gente gostaria de mostrar que esse retângulo tem área menor ou igual a 2. Mas, recapitulando, o princípio de extremo foi usado para escolher a maior diagonal desse polígono e para garantir que o polígono, de fato, estava entre essas duas retas paralelas, né? Não tinha pontos fora dessas duas retas paralelas. Bem, então agora vamos considerar Agora eu vou considerar o seguinte, esse triângulo aqui, azul, tá? Reparem que esse triângulo azul tem a seguinte propriedade. A área dele é a metade da área desse retângulo que nós temos aqui. Tá? Vamos ver que isso é verdade. Para isso, vamos considerar um desenho aqui, aqui do lado. Imaginem que aqui vocês têm um retângulo qualquer. E agora a gente vai escolher um ponto qualquer aqui, num lado do retângulo, e ligar esse ponto a outros dois vértices que se encontram no lado oposto, né? Os vértices do lado oposto. Então, esse triângulozinho daqui, a área dele vai ser a metade da área do retângulo grande, tá? Isso por quê? A área vamos supor que aqui temos A e aqui temos B. Como esse é um retângulo, essa altura também tem comprimento B. E a área do retângulo vai ser base vezes altura. A base vai ser A e a altura vai ser B. E a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2, tá? A base vai ser essa e a altura vai ser B. Então, a gente sempre vai ter essa propriedade aqui. E se a gente inclina o rosto, a gente vai ver que é a mesma situação que nós temos aqui, tá? Temos um triângulo onde a base eles têm uma base compartilhada com um dos lados do retângulo e a altura também é compartilhada com a altura do retângulo. Então, esse triângulo
tem área igual à metade da área desse retângulo. Analogamente, se a gente considera agora esse outro triângulo aqui, para o lado esquerdo dessa diagonal aqui, nós vamos ter que essa área, pelo mesmo motivo, né? Essa área daqui vai ser igual à metade da área desse retângulo agora. Tá? A conclusão. Essa área azul toda, que nós temos aqui agora, vai ser, essa região azul vai ser um quadrilátero, né? Ele vai ter área igual à metade da área desse retângulo que a gente formou aqui, do retângulo grande. E essa área azul é uma área que é menor ou igual à área do polígono, tá? Porque, reparem que o seguinte, a gente está supondo que o polígono tem área 1, e a gente está supondo que o polígono é convexo. E esse quadrilátero é um quadrilátero que está contido no polígono, porque ele é formado por lados ou diagonais do polígono. Então, aqui a gente vê, por exemplo, que temos um triângulo ali fora, mas a gente considerou um polígono arbitrário. Então, a única maneira de a gente ter igualdade desse quadrilátero como polígono é se o polígono originalmente já era esse quadrilátero. Então, o que nós vamos ter agora é que a área, vamos chamar esse paralelogramo, esse quadrilátero de Q. Tá? Então, a conclusão é que a área do quadrilátero Q é menor ou igual que a área do polígono. Tá? E a gente vai ter uma outra conclusão, que a gente já tinha feito, né? Que a área do quadrilátero é menor ou igual, é igual à metade da área desse retângulo grande. Vamos chamar esse retângulo grande aqui DR. Ou, se vocês gostarem, não, assim tá certo, né? Bom, na verdade, vamos escrever aqui multiplicando todo mundo por 2. Aqui temos que 2 vezes a área do quadrilátero é igual à área do retângulo grande. E reparem que daqui nós vamos ter como consequência que dessas duas informações, vamos ter que a área do retângulo que a gente construiu dessa maneira, que é igual à área do quadrilátero, usando que a área do quadrilátero é menor ou igual que a área do polígono, e usando que o polígono tem área igual a 1, nós vamos ter como consequência que a área desse retângulo é menor ou igual a 2, que é o que a gente queria mostrar. Tá? Então, usando essa construção, a gente consegue encaixar esse polígono convexo de área 1 num retângulo que tem área menor ou igual a 2, sempre. E reparem que o princípio do extremo foi usado aqui para escolher a maior diagonal desse polígono como a diagonal que vai determinar a altura desse retângulo que a gente vai construir. Vamos ver, tem perguntas aqui? Oi, prof, pode interromper só um pouquinho? Não entendi. Posso interromper um pouquinho? Claro, claro. Bom, gente, para quem não sabe, então hoje a prof. Suzana está de aniversário e a gente queria puxar um parabéns para ela, quem quiser participar. Obrigada, pessoal. Isso. Aê, parabéns! Aê, parabéns! Parabéns, Sora. Parabéns! Parabéns, prof. Parabéns! Parabéns, prof! Parabéns. Diz parabéns, Dinda! Papai, é tão de dia Pra Dina? Aê! Vamos cantar parabéns, então? Vamos lá? Parabéns Parabéns pra você nessa data.
Muitas felicidades, muitos anos de vida. Valeu. Nada. Obrigada, pessoal. Invadimos a aula. Oi, Sofia. Teve Nem inversão. imaginava. Pois é, né? Surpresa. Obrigada. Bom, se não tem perguntas, eu vou fazer alguns comentários, assim, gerais desse mini curso e dizer que quando as meninas me falaram para dar esse mini curso, elas me disseram que os alunos queriam coisas, assim, de demonstrações de matemática. Então, demonstrações é uma coisa muito ampla, e se aprende aos poucos, né? Então, eu resolvi trazer em 3 aulas, onde em cada aula a gente tratasse um assunto diferente, mas por meio de problemas que não precisem muito pré-requisito da graduação mesmo. Então, até porque querendo mesmo que o público-alvo fosse bem amplo, né? Que pudesse ter gente de qualquer ano da graduação, ou mesmo não necessariamente na matemática. Então, não sei, eu espero que o objetivo tenha sido cumprido, né? Foi mais um mini curso pensando em mostrar o potencial de algumas ferramentas para demonstrar problemas, e procurando sempre trazer exemplos bonitos, né? Pelo menos que eu considerasse bonitos. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. E queria agradecer o convite e dizer que essa ideia é muito legal, e é bom, assim, ter mini cursos variados para todos os gostos. Eu acho que essa é a ideia, né? E também baseado nas opiniões de vocês. Então, acho que os organizadores, essa parte mais sobre as opiniões, vou deixar mais com eles, né? Que eu sei que vocês estão sugerindo os assuntos dos próximos minicursos. Isso é muito legal também, ter esse retorno. Bom, então é isso. Muito obrigada por terem participado. Bom, até mais, pessoal. Obrigada.